Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista trazendo para vocês as principais informações do Clube do Remo, falar um pouco da preparação do jogo de amanhã. Como eu falo para vocês, jogo muito importante. Aliás, todos os jogos são importantes, né? Mas para a permanência do Clube do Remo aí, pelo menos no final desse primeiro turno, no G4, é de fundamental importância. Falar um pouquinho da rodada. E antes de começarmos aqui, eu queria falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre o que aconteceu ontem da repórter da ESPN, falando sobre o Flamengo numa coletiva 100% do Clube do Remo. Gente, olha só, meu pensamento é um pensamento muito natural com relação a futebol, tá? A gente respeita repórter, respeita emissora de TV, mas às vezes o pessoal critica aí quando chega ali as perguntas montadas na parte ali que toma conta da imprensa do Clube do Remo, para que justamente não aconteça isso daí. Porque eu não sei se foi da cabeça da repórter, não sei se foi a mando da própria ESPN. De fato é que isso não pode existir. Cara, eu repudio completamente esse tipo de situação aí. Inclusive, o Abner Luiz aí enalteceu a repórter porque repercutiu no Brasil todo o nome do Remo. Cara, discordo 100%. A gente tem que entender que o Clube do Remo ele é do Pará, entendeu? Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Então, quando a repórter, de repente, o repórter, qualquer repórter que quiser se referir, entendeu? Perguntar sobre outro clube que não seja o Clube do Remo, principalmente assuntos do passado ou recente, que marque uma entrevista com o Marcos Braz, por exemplo, para que ele possa responder à parte. Porque a gente tem que entender que o Clube do Remo não tem nada a ver com o Flamengo, cara. Isso daí eu não aceito, eu não passo a mão na cabeça, não estou aqui... Eu critico a repórter, de repente ela pode estar fazendo o trabalho dela. Não estou aqui apedrejando, entendeu? Estou falando como torcedor do Clube do Remo. Então, assim, cara, atitude totalmente reprovada. Eu sou a favor, sim, que os repórteres, na próxima vez aí, possa ali passar, acho que é Melber, é o nome da pessoa que toma conta dessa parte de imprensa do Clube do Remo aí, para que possa filtrar as perguntas, para que não aconteça esse tipo de situação aí. A gente tem que falar de Clube do Remo. Somente Clube do Remo. Eu achei ali uma falta de respeito e achei muito... como é que eu posso falar para vocês? Gentil. Foi muita gentileza da resposta do Marcos Braz ali com o repórter. Mas seguimos o barco, tá? Galera, antes de começarmos aqui a falar do Clube do Remo, queria pedir para que vocês possam se inscrever no canal, ó, bem aqui embaixo, não paga nada. Aproveita, já ativa o sininho toda vez que tiver um vídeo ou uma live aqui, vocês serão notificados. Deixa o teu like também, por quê? Porque quando você deixa o teu like, aqui embaixo também, o YouTube ele recomenda o nosso canal para o maior número de torcedores do Clube do Remo. Compartilha e convida o teu amigo, porque aqui é papo resenha de torcedor, beleza? Com relação ao nosso patrocinador, galera aí do Clube do Remo que quer assistir o jogo de amanhã, todos os jogos do Clube do Remo, sendo em Belém, sendo fora de Belém, ou quem sabe até mesmo quando você estiver na rua, no conforto ali do teu celular ou no conforto do teu lar, chama o nosso amigo Marcos, o WhatsApp dele está aqui do lado ou aqui embaixo. Pede o teu teste grátis ali, ele vai conceder para você de 1 até 3 dias na faixa, tá? Preços aí menos de R$1 por dia, para que você possa assistir não só a Série B, mas também a Série A, a Série C, os campeonatos europeus. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal e ganhe um super desconto, beleza? Galera, como nós falamos, amanhã, quinta-feira, último jogo da rodada, o Remo vai saber aí de todos os resultados, inclusive hoje, o Remo se encontra na 6ª colocação, atrás aí preciso ver aqui na tabela, mas Chapecoense, que já estava na frente, tá? E Vila Nova, gente, olha só a importância de uma sequência de vitórias. Vila Nova pegou uma sequência aí de 4 ou 5 derrotas consecutivas só na Série B. Mas o quão importante é ter uma sequência de vitórias? Bom, a resposta está aí na tabela. O Remo não consegue essa sequência de vitória, mas nós temos muita fé e muita esperança que esse dia vai acontecer a partir de amanhã, mesmo tendo o Goiás como último jogo aí desse primeiro turno para a gente lá em Goiânia, porque nenhum time é imbatível. 11 contra 11, o Remo, se bem trabalhado, ele fica um time muito poderoso, porque qualidade no elenco tem de sobra. E assim, eu como torcedor, eu fico muito feliz de poder aí ver um final de primeiro turno e ver o meu time do coração. Para quem não sabe, eu só torço para o Clube do Remo, somente Clube do Remo. Não tem esse papo de torcer para Flamengo, torcer para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, para Fluminense, Botafogo, para Barcelona, para Real Madrid. Meu irmão, eu sou somente Clube do Remo e acabou. Respeito quem torce para outros clubes, mas aqui
somente Clube do Remo. Então eu fico muito feliz de ver o meu time aí, até porque da forma que nós começamos no início do ano, capengando, sendo eliminado aí da Copa do Brasil precocemente, sendo eliminado de uma Copa Verde, que poderia nos possibilitar muitas coisas lá na frente, mas eu acredito sempre naquele ditado, né? E não deixa de ser um ditado popular, porque também é uma mais pura verdade, Deus sabe o que faz. Então, eu acho que mesmo alguns torcedores sendo mais otimistas, não esperavam que o Remo ia estar nessa situação tão boa e poderia estar muito melhor do que como está agora. Quem imaginaria? Eu botava fé e boto fé ainda, porque eu venho falando para vocês, falo para amigos meus desde dezembro do ano passado, quando o Remo subiu, que o Remo vai classificar em quarto lugar. Espero que classifique em terceiro, em primeiro, em segundo, mas uma quarta colocação para mim já está ótimo, porque além do Remo ser um time que tem muita história, muita tradição e é muito grande no Brasil, ele está fazendo um investimento e tem que fazer jus a esse investimento, porque, como eu falei para vocês, o elenco tem qualidade. Basta o técnico saber escolher as peças, trabalhar para que o time possa ali pegar entrosamento quanto antes e saber o principal, fazer as alterações necessárias no segundo turno, tá? Eu acho que essa tempestade do Clube do Remo já passou com relação à entrada de Pedro Castro, entendeu? O Luan Martins, a gente, de novo, deseja pronta recuperação a ele, está se recuperando. A gente não quer que jogador saia do Clube do Remo por lesão, ninguém que deseja mal para ninguém. Mas, Viseu, pelo que nós ouvimos ontem aí, o pessoal está tentando recuperar, até porque nenhum time quer ele. Enfim, a gente torce aqui para o bem do Clube do Remo. Então, eu acho que essa tempestade do Clube do Remo, eu acho que já passou. E a partir de agora, sim, a gente vai começar a respirar aliviado, né? Então, o Clube do Remo fez a última preparação no dia de hoje. E o provável time, e depois eu vou dar a minha opinião com relação a isso, tá? O provável time será esse aqui. Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Kaique e Sávio. Caio Vinícius, Cantilho e Freitas. Ou Caio Vinícius, Freitas e Cantilho. Somente invertendo o posicionamento. E no ataque, Marrone, Davó centralizado e Pedro Rocha. Bom, as mudanças estão acontecendo a todo vapor, mas com relação a futebol, eu queria que o Antônio Oliveira entendesse que se ele for entrar aí com Caio Vinícius, com Freitas e com Cantilho, mesmo sendo um meio de campo mais qualificado e que tenha um toque de bola mais refinado, a gente precisa de um jogador que faça essa armação, porque senão a bola não vai chegar no ataque e a gente vai cometer os mesmos erros que nós estávamos cometendo aí há 2, 3 jogos atrás. Precisa de um jogador com características de armação, um meia atacante, um camisa 10. Por que eu estou falando isso daí? Porque por mais que o Caio Vinícius tenha uma boa saída de bola, tenha uma boa visão de jogo, um cara que chega ali na grande área adversária, ele é primeiro volante. O Freitas, ele é primeiro volante. E o Cantilho é um segundo volante, assim como o Jaderson é também um segundo volante. Diego, o que você faria? O que tu faria nessa situação aí, irmão? Simples. Eu entraria ali com o Caio Vinícius, entraria com o Cantilho, eu acho que dá uma equilibrada, uma qualidade melhor no meio de campo. E, sinceramente, irmão, eu entrava logo de cara com o Diego Hernandes. Por que eu tô falando isso? Porque eu gosto de jogador que tem personalidade. O cara chegou, o cara foi apresentado, é o pistoleiro do Baenão e já pediu a camisa 33, irmão. Personalidade, jogador que tem personalidade, que vem para chegar com vontade. Ah, mas o jogador não tem uma boa minutagem de jogo. Irmão, vamos parar com essa frescura. A gente sabe que tem essa parte fisiológica, a parte de preparo físico. Mas se o cara chegar e falar assim, tô bem, aguento, coloca o cara para jogar. Se não for ele, bota o Regis de cara, porque ou ele arrebenta, aguenta pelo menos um tempo, ou ele arrebenta de vez. É como eu falei para vocês. A gente fala muito de contratar o jogador por produtividade. Então, assim, por mais que o Regis seja um excelente jogador, mas, cara, passaram-se mais de 3 meses, o cara não consegue chegar nem na metade de uma forma física e de uma forma clínica que a gente precisa para que a gente possa ser ajudado. Então, o técnico está com essa dúvida aí, de repente pode entrar, como eu estou te falando, aí ele treinou ontem aí com esse meio de campo de Caio Vinícius, Cantilho
e o Diego Hernandes. Então a gente tem que torcer para que ele possa colocar pelo menos um cara de armação. A parte boa é que, por exemplo, o banco do Remo vai estar recheado amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque aí vai ter, apesar de não estar fazendo boas partidas, mas tem o Maxwell, de repente pode ficar o Jaderson, tem o Pavani, que querendo ou não é um cara que tem qualidade, quando está bem e quando quer jogar, é um cara assim, muito importante, entendeu? Tem o próprio Nathan Camargo, que na minha opinião merecia a vaga de titular, até mesmo no lugar do Caio Vinícius, imagina no lugar do Freitas, entendeu? De fato é que o Remo, ele passa a ser a partir de agora o Remo muito promissor tecnicamente. Para muitos o Remo é uma surpresa, em termos de nível Brasil, pela colocação que ele se encontra ontem. Tá certo que contou muito e conta ainda com a sorte, porque tiveram alguns resultados ontem que acabaram nos ajudando, era para o Remo estar na pior das hipóteses aí, numa 7ª colocação, porque o Atlético Paranaense acabou empatando ontem, eu acho que foi contra o Volta Redonda, se não me engano, não, desculpa, contra o Atlético, tá? E hoje a gente tem que secar aí a Chapecoense. Se a Chapecoense ganhar, mesmo o Remo ganhando, o Remo fica na 5ª colocação. Agora, se a Chapecoense ao menos empatar ou perder, o Remo ganhando já assume a 4ª colocação e vai para o tudo ou nada ali para tentar se manter nesse G4 diante do Goiás, que não é nenhum bicho-papão. Quando o adversário pega e vê a escalação do clube do Remo, que tem ali um Caio Vinícius, um Marcelo Rangel. Falei Marcelo Rangel, o contrato do Marcelo Rangel vai até o final do ano, a diretoria está vacilando, tem que chamar esse cara a fazer um contrato logo de 2 anos, tá? Para que possa segurar aí, aproveitar e fazer um monumento para ele lá no Bainão, porque o que esse cara está fazendo por nós, pelo time do Remo aí, não está escrito. Então, um cara diferenciado, um cara que merece urgente uma renovação. Mas começando ali com o Marcelo Rangel, quando olha que tem um Caio Vinícius, um Cantilho, um Diego Hernandes, um Pedro Rocha, um Marrone e o Davó, já mete medo nos adversários somente antes de começar o jogo. Imagina quando o jogo começa. Então, esses caras têm tudo para dar certo. Imagine vocês, quando a gente tiver nossa zaga titular ali, com relação ao Léo Coelho, parece-me, tá? Não chegou em Belém ainda, não tem nada definido. Talvez ele saia de graça lá do ex-time dele e falta a parte financeira, né? Então a gente espera uma boa vitória do Clube do Remo amanhã, preferencialmente aí tendo uma evolução dentro de campo, uma evolução tática, uma evolução física, uma evolução técnica, para que a gente possa aí começar a sorrir cada vez mais. De resto, é torcer para que, se Deus quiser, eu sei que vai acontecer, de tudo dar certo amanhã, para que o Remo possa sair com os 3 pontos. O Remo teve uma semana toda para trabalhar aí, nesse momento já está concentrado, visando o jogo de amanhã. Galera, o vídeo do dia foi esse. Mais uma vez, ajuda o seu amigo, inscreva-se no canal, deixa o teu like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!